Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê mais uma vez. E hoje eu vim aqui pra gente conversar sobre as minhas leituras de dezembro, fechar o ano de 2022 finalmente com as leituras. Eu tô gravando esse vídeo já mais pro meio de janeiro, assim, porque né, férias, mas vamos lá, porque eu não quero deixar vocês sem saber o que foi que eu li no mês passado. Mas antes, é claro, eu quero te lembrar pra se inscrever aqui no canal se você ainda não estiver inscrito. Aproveita e deixa seu curtir, aproveita que eu tô te lembrando, deixa seu curtir aqui que isso é muito importante. Não gosto muito de ficar repetindo sempre isso, mas só pra lembrar que é muito importante mesmo, então não custa nada, deixa seu curtir aqui embaixo. E vamos lá então conversar sobre esses livros, lembrando que os links úteis ficam aqui na descrição do vídeo, tá? Tanto o link pra compra dos livros, se tiver resenha vai estar aqui embaixo, e também os links das minhas demais redes sociais, inclusive do meu apoio lá no Catarse, do meu projeto de apoio coletivo lá no Catarse, o link fica aqui embaixo também. Bom galera, eu comecei dezembro lendo O Sol é para Todos, da Harper Lee. Era um livro que estava nas minhas metas já há muito tempo. Eu vim ensaiando há vários meses, até mais de ano eu acho, pra ler esse livro. Finalmente veio aí, consegui ler no comecinho de dezembro. É um livro super rápido, um livro que eu li assim, sabe, devorei realmente, porque é um livro muito bem escrito, uma delícia de se ler, e é um livro que ele traz para o leitor diferentes sentimentos, porque ele vai trabalhar diferentes temáticas. Bom, aqui nós temos como protagonista a Scout, que é uma garotinha de 8 anos, se eu me lembro bem. Ela vive no interior do Alabama, lá no sul dos Estados Unidos, junto com o seu pai, que é o Atticus Finch, um personagem já muito conhecido da literatura mundial. Ele é um advogado, e ela também vive ali nessa casa junto com o seu irmão, que eu já esqueci o nome do irmão dela, gente. Deixa eu ler aqui pra lembrar, porque eu já não lembro o nome do irmão dela. Eu acho que é Jim. Acho que é Jam. Isso mesmo, Jam é o apelido do irmão dela, e Scout também é o apelido dela. Na verdade, o nome real dela é Jean-Louise, mas todo mundo chama ela de Scout. E outra pessoa que também vive ali com essa família, né, de 3 pai e 2 filhos, é a Calpurnia, que é uma mulher negra que trabalha na casa. Então a gente vê ela também frequentemente ali no cotidiano dessa família. Acontece que a gente no começo do livro entende um pouco sobre o passado dessa família, né, o passado da família do Atticus Finch, todos os Finch e tal, e como que toda essa cidadezinha, né, do interior ali, todo mundo se conhece, todo mundo tem relação familiar de, né, séculos atrás, como que a família também é muito influente, né, nesse histórico aí familiar, eles são bem influentes, e o Atticus Finch, ele é um dos principais advogados ali da cidade, né? E a gente vai acompanhar então, na primeira parte dessa história, né, toda a infância da Scout com o seu irmão, também um pouco sobre o seu pai. A gente vai conhecer a figura incrível que é o Atticus Finch, sério, ele é um dos melhores personagens que eu já vi em livros, gostei demais dessa personagem. E, enfim, né, a gente vai conhecer ali toda a infância deles, as coisas de criança mesmo, sabe? Todo esse crescimento dela nessa cidadezinha. E com isso nós também conhecemos, né, mais dos vizinhos, das pessoas do entorno, uma figura muito excêntrica, que é um dos vizinhos que vai ser muito importante também pra história. E a gente vai acompanhar então, né, nessa primeira metade do livro, todo o crescimento da Scout, né, todo esse ano ali de, enfim, da infância dela mesmo com o seu irmão Jam. E a gente também vai, com o passar da leitura, entendendo um pouco mais pela visão da Scout, um pouco do trabalho do pai dela ali dentro da sociedade. Em algum momento da história a gente vai ver que a sociedade vai enxergar, né, o pai dela e consequentemente a família dela com alguns olhos não muito positivos, né? Porque o pai da Scout, ele vai defender um homem negro que está sendo acusado de estuprar uma mulher branca. Isso vai gerar toda uma comoção ali na cidade, né? Porque a gente tem o sul dos Estados Unidos, década de 40 ou 50, se eu me lembro bem, acho que é 50 nesse livro. Então você imagina, né, todo o burburinho que isso causa na sociedade, as pessoas brancas achando um absurdo, muitas delas até mesmo condenando a atitude do pai da Scout de querer defender esse homem. Então a gente vai ter todo esse pano de fundo também social e histórico do sul dos Estados Unidos, que é muito importante, não só para leitura dessa obra, né, dessa ficção, mas também para o leitor entender, né, muito de como a sociedade funcionava nessa época, né? Todas as diferentes situações problemáticas que as pessoas de cor sofriam no sul dos Estados Unidos nessa época. E é muito legal a forma como a autora recorta e constrói essa história pra gente, mostrando tudo isso através da visão de uma criança. Gente, um livro excepcional, 5 estrelas, totalmente favoritado, um livro que inclusive merece releituras, então deixo aqui também a forte recomendação para que vocês leiam esse livro aqui, maravilhoso. Em seguida, eu li o The Unhoneymooners, da Christina Lauren. Esse livro já foi trazido aqui pro Brasil, né? Ele é Os Imperfeitos, tem já a versão dele traduzida e eu gostei muito desse livro. Eu tô
apaixonada pelos livros da Christina Lauren. Eu li em dezembro também um outro livro dela que eu comento com vocês daqui a pouco. Ela é a mesma autora de O Amor e Outras Coisas, que eu também li e recomendei aqui pro canal recentemente. E essa aqui, né, na verdade, Christina Lauren, é a assinatura de duas autoras que escrevem juntas. E elas são autoras de romances contemporâneos que vão trazer também ali não só uma leitura mais leve, mas também algumas temáticas que elas abordam nas histórias. Aqui no caso, a gente tem uma história que ela é muito louca, assim. Ela tem vários elementos numa história só. A gente tem aquele casal que não se gosta, mas que passa a se gostar em algum momento. A gente tem aquela coisa do romance falso, que vai acontecer também em algum momento da história. Mas tudo vai começar com o casamento da irmã da nossa protagonista. Esse casamento tá rolando, ela é a madrinha e ela acaba não podendo comer do buffet. Só que ela não é a única que não vai comer desse buffet. A gente tem também ali o irmão do noivo, que é o Ethan, que é a pessoa que ela mais detesta. Ele também, por motivos que a gente entende com a leitura, ele também não vai comer do buffet. Então eles são as duas únicas pessoas que não comem da comida do casamento. O resto, gente, todo mundo ali vai comer e todo mundo vai sofrer uma intoxicação alimentar muito forte, muito forte. Todo mundo vai passar super mal, inclusive os noivos. E os noivos tinham ali, então, a lua de mel marcada para Maui, no Havaí. E tava tudo pago, na verdade foi algo que a irmã dela ganhou, né, a noiva ganhou, porque tem toda uma questão também de a noiva participar de vários sorteios e coisa e tal. Então ela ganhou essa lua de mel lá em Maui, tudo incluso, só que não é reembolsável, eles não entregam dinheiro de volta, então assim, ou você vai ou você não vai. E pra ela não perder, né, o que ela ganhou, ela acaba convencendo a Olive, que é a protagonista, né, a fazer essa viagem no lugar dela. Ela falou, vai você não tá passando mal, aproveita, né, tira essas férias, porque, né, eu não tenho condição de ir e nem o meu marido, então vai você, aproveita no meu lugar. Só que acontece que o irmão, né, lá que ela não gosta, o Ethan, também acaba indo. Então eles vão os dois nesse acordo de, chegando lá, cada um vai pro seu canto, cada um faz o que quiser e você me deixa em paz, eu te deixo em paz, a gente curte as férias, depois volta pra casa, tudo certo. E é nisso que a gente vai ver a coisa crescendo pra outros rumos dentro da história, porque eles vão passar esse tempo juntos ali, né? Eles vão ser obrigados, por circunstâncias que você vai descobrindo conforme você vai lendo, eles vão ser obrigados a conviver. E além disso, eles vão ser obrigados a fingir que eles são um casal. Porque o que acontece, né? Pra toda a equipe ali do hotel, né, onde eles vão estar hospedados, eles são o casal que venceram ali o sorteio e que estão indo pra lua de mel. Então, eles precisam fingir, inclusive, que são casados. Então, a gente vai ver várias coisinhas acontecendo aqui ao longo da história. No final do livro, gente, tem um bafão, assim, tipo, bem barraco mesmo de família, que eu achei muito legal. Eu gostei muito da forma como a autora construiu a história. Tem algumas coisas que me incomodaram, mais envolvendo uma desconfiança, né, do protagonista. Mas, no geral, assim, foi uma leitura muito gostosa. Sério, devorei demais esse livro. É um livro muito divertido. Você vai, assim, ler e, sei lá, você vai esquecer, sabe, dos seus problemas. Porque, literalmente, ele é um livro que te transporta pra uma história leve, uma história muito divertida. Eu gostei bastante desse livro aqui e recomendo muito também. Aí eu também li o People We Meet on Vacation, da Emily Henry, que saiu aqui recentemente no Brasil pela Record como De Férias com Você. E a gente tem aqui também uma história voltada, né, pra também um romance mais leve. Só que aqui no caso a gente tem um romance entre amigos, né? No caso temos esse casal de amigos que no momento presente eles não estão mais tão próximos assim. Na verdade aconteceu alguma coisa no passado que fez com que eles não se falem mais. E a gente vai conhecer essa história pela perspectiva da protagonista, que é a Poppy, já tava até esquecendo o nome dela. A Poppy, ela é uma escritora, né? Ela escreve artigos de viagem. Então o trabalho dela, gente, é viajar e escrever sobre as viagens dela pra uma revista. Então ela tem esse emprego dos sonhos, é o que ela realmente sempre quis, é realmente o emprego dos seus sonhos, mas ela chegou num momento da vida em que ela tá meio perdida no sentido de não saber o que fazer em seguida, sabe? Ela não tem mais aquele sentimento de total satisfação com aquilo que ela faz. Então ela tá passando por um momento pessoal, né, e psicologicamente muito desafiador, assim. E é uma situação que eu consegui me relacionar, né, consegui me conectar. Eu acho que várias pessoas aí, né, da minha faixa etária, eu acho que assim, vários millennials também vão se identificar com isso na personagem, né, porque a autora inclusive vai trabalhar um pouco aqui sobre essa ideia do tédio dos millennials, que enquanto você vai lendo a história você vai entendendo melhor, né, qual que é a relação disso com não sei, o mental das pessoas que estão, né, vivendo aí nessa mesma faixa etária. Acontece que então ela tá ali, né, precisando fazer uma nova viagem pra também escrever sobre isso, né, fazer o seu trabalho, e ela vai aproveitar essa nova viagem pra poder tentar se reconectar com o Alex, que é o seu melhor amigo, com quem ela agora não fala mais. Por quê? Eles são amigos de décadas, assim, acho que uns 12 anos, e eles tinham
digamos assim, um acordo comum que em todo verão eles faziam uma viagem juntos, sabe? Sempre viagens low cost, porque, né, estudante. Então, eles faziam aquelas viagens bem baratinhas pra lugares, assim, dos Estados Unidos mesmo, sabe? Conheciam lugares novos. Eles acabavam vivendo muitas coisas juntos também. E a gente percebe, assim, que a narrativa, quando volta no passado pra contar pra gente como que foram essas viagens, né? Como que era esse relacionamento no passado, a gente percebe que é uma amizade realmente, assim, muito saudável, uma coisa muito legal que os dois compartilham. Só que, ao longo da leitura do passado, a gente percebe que a Poppy sempre enxergou ele como um amigo, mas ela fala que sempre rolou aqueles 5% de dúvida, sabe? Do tipo, ai, o que será que aconteceria se a gente se envolvesse, né? Mas ela sempre teve aquele medo, vamos dizer assim, de que a amizade fosse destruída caso eles tivessem algum relacionamento amoroso. Então eles nunca deram esse passo adiante, né? Só que a gente vai vendo, conforme a leitura vai avançando, tanto no presente ali, né, quando eles decidem fazer de novo essa viagem em conjunto no presente, e também conforme nós vamos entendendo sobre as viagens e os relacionamentos deles lá do passado, a gente vai vendo ali, né, a relação de tudo isso, do passado com o presente, e a gente vai também entendendo ali mais sobre a evolução dos relacionamentos deles. E, enfim, gente, é um livro muito gostosinho de ler também, né, a gente tem aqui um romance entre amigos, mas que a gente vai ter também muito sobre o desenvolvimento dessa personagem enquanto pessoa, sabe, enquanto se reencontrar na vida, realinhar as prioridades dela, né? Porque lá no passado as prioridades dela eram algumas e no presente ela já não tem tanta certeza se ainda são aquelas coisas lá do passado. Ela tá tentando entender quais são as suas prioridades no presente, o que ela realmente quer da vida, pra onde a vida dela vai seguir agora. Então ela, né, tá sofrendo ali com algumas dúvidas sobre o que vai ser da vida dela, e a gente acompanha também esse processo, né, ao longo do tempo. Nós também acompanhamos muito essa questão de aceitar o seu passado, aceitar de onde você veio, todas essas questões que são muito pessoais da personagem, que a autora trabalha de uma forma bem legal aqui nesse livro. Eu gostei bastante da história também, me engatilhou em alguns momentos com relação a algumas coisas, né, questões assim pessoais mesmo, que a personagem sofre, que eu também meio que me encontro, sabe, mais ou menos nesse caminho. Mas enfim, foi um livro muito gostoso de ler, recomendo também bastante. Foi meu segundo livro, né, da Emily Henry, que eu li e que eu gostei demais, então recomendo mais um livro dessa autora aqui pra vocês. Aí eu li O Querido Menino, que é um dos livros da minha meta. Na verdade, todos esses livros aqui são livros de metas, né, que eu fiz um vlog aqui pro canal, inclusive, vou deixar linkado aqui embaixo. Um vlog meio que correndo atrás, sabe, das metas pra dar tempo de terminar o ano com alguns livros já, né, lidos no ano passado. E daí eu li então Querido Menino, que foi um livro que o Lucas Barros escolheu pra mim, e logo em seguida também eu assisti ao filme, né, porque tem uma adaptação do Prime Video, e gente, foi um livro assim muito doloroso, um livro muito impactante, muito forte, porque ele é a narrativa de um pai que vai contar pro leitor sobre a história da sua família com o seu filho mais velho sendo dependente químico. Então nós acompanhamos toda a trajetória desse jovem através da visão do pai dele, e é algo muito doloroso, porque a gente percebe não só o sofrimento que esse jovem tem, né, ao longo desses anos, como também o sofrimento de toda essa família. E é um livro muito interessante também, que faz a gente entender que o problema da dependência química, ela não é exclusividade da favela, ela não é exclusividade das pessoas, sabe, em situações de carência, em situações de rua, não é exclusividade, sabe, das pessoas mais pobres, como a gente tende, né, não sei, os noticiários, vamos dizer assim, tendem a levar a gente a entender. Na verdade, a dependência química é uma doença, um problema de saúde pública global, é um problema que o próprio ser humano criou ao longo dos anos, já que, né, são, enfim, substâncias sintéticas que o ser humano criou ao longo dos anos pra tratar certas coisas, tratar certos problemas de saúde, né, das pessoas mesmo, mas que, assim, a gente vê pela leitura que foi um tiro que saiu pela culatra, né, porque ele tem, todas essas drogas, né, sintéticas, elas têm o seu efeito contrário, o seu efeito terrível, né, avassalador na vida de uma pessoa. E é muito curioso até, porque conforme eu fui lendo esse livro, eu fui entendendo que existem muitos remédios, assim, que você compra na farmácia. Por exemplo, analgésico, que é um negócio simples que você é receitado, sei lá, se você passa por uma cirurgia. Então o médico vai lá e te passa, né, um remédio ali, que é um analgésico, vai te curar da sua dor, você vai parar de sentir dor. E em casos assim, né, casos simples, tipo, a pessoa passou por uma cirurgia, ela precisa tomar esse remédio pra se recuperar e ela acaba se tornando dependente, sabe? É um negócio muito, sabe, muito difícil de se trabalhar, eu acho. E é algo que também, com certa frequência, né, a sociedade vem discutindo sobre, porque é um problema que nós criamos e é um problema que nós precisamos resolver enquanto sociedade. E é muito doloroso ver tudo isso, né, acontecer com um jovem, assim, que tinha um futuro brilhante, que tinha tudo pra ser realmente, assim, uma pessoa, sabe, super, enfim, saudável e com uma vida incrível pela frente, né, que tinha todos os artifícios ali, né, uma família que apoiava, uma família que supria todas as necessidades e que
enfim, todas essas oportunidades, né, que muitas pessoas têm, acabam indo pelo ralo por causa das drogas. E é um livro que traz muitas reflexões, muitas, assim, em algum momento ali o próprio personagem, né, o próprio Nick, que é o jovem que sofre da dependência química, ele questiona muito o fato de ser uma doença, né, de as pessoas enxergarem isso como uma doença. Ele fala, cara, isso é um negócio que eu tô fazendo comigo mesmo. Enquanto tem muitas pessoas que estão, por exemplo, lutando contra o câncer, ele tá ali fazendo aquilo consigo mesmo, né, ele mesmo tá se autodestruindo porque a droga já chegou num nível dentro do organismo dele em que ele não tem mais controle sobre o seu organismo, sobre as suas vontades e... Enfim, gente, é um negócio muito surreal de se aproximar, assim, entender melhor como funciona, entender a realidade dessas pessoas. Mas eu acho que também é algo muito importante de a gente fazer, sabe? Se aproximar dessas realidades pra gente poder entender também um pouco melhor sobre como que isso acontece, como que as famílias são, assim, absurdamente afetadas. E a gente também, acho que com o tempo, parar de ter esse olhar mais de julgamento, sabe? E entender que é realmente um problema de saúde pública global. Nós lemos lá no Catarse Um Dia em Dezembro, da Josie Silver. Esse foi um livro temático que a gente escolheu por ser essa temática de final de ano. Nós lemos em conjunto e foi uma leitura bem gostosa. Pra mim não foi um livro que eu amei, também não foi um livro ruim, mas ele é um livro que fica ali no meio termo. Ele tem coisas que são positivas, tem outras coisas que pra mim não são tão positivas assim. Eu comentei sobre tudo isso com a galera do Catarse, né, na nossa chamada de vídeo. Mas basicamente a gente tem aqui uma história de amor, né, temos um romance, que é um romance avassalador que vai acontecer, assim, à primeira vista. Só que o casal, ele acaba eles não se conhecem, né? Eles se veem dentro de um ônibus, né? A moça tá dentro de um ônibus, o rapaz tá no ponto do ônibus, o ônibus anda e a vida segue. E pela perspectiva da protagonista, a gente vai entender que ela vai ficar realmente muito obcecada por esse cara, tentando encontrar ele ali, né? Por Londres e tal. E ela nunca encontra. Ela passa um ano procurando ele e nunca encontra ele. E é no ano seguinte, também em dezembro, né? Eu esqueci de comentar, mas esse encontro acontece em dezembro. E no dezembro do ano seguinte, ela vai finalmente encontrar esse cara e ele vai ser o namorado da sua melhor amiga. Aquela pessoa que é praticamente uma irmã pra ela. A partir daí a gente vê a história se desenvolvendo, né, com esse interesse que pra ela é proibido, né, ela não pode se interessar pelo namorado da sua amiga, e a gente vê também um pouco desse lado do namorado que, né, finge que nada está acontecendo. Enfim, a gente tem várias coisas acontecendo nessa história a partir de então. E esse é um livro que foi uma unanimidade quase lá no grupo, de a gente ter a mesma impressão de que é sim um livro de romance, mas que o principal dessa história, vamos colocar assim, o elemento principal dessa história, não é o romance, mas sim o desenvolvimento, o amadurecimento dessas personagens. Porque nós vamos ter aqui 4 personagens que nós vamos ver amadurecer ao longo dessa história, passar por diferentes situações da vida. Então a gente pega toda a fase dos 20 anos, né, dos 20 e poucos anos dessas pessoas até elas entrarem ali nos 30 e poucos anos. E é aquele tipo de história que a gente consegue enxergar aquela coisa do tipo, eu precisava passar por tudo isso que eu passei durante todos esses anos pra que eu me tornasse essa pessoa que eu sou no presente e pra que assim eu pudesse viver coisas que lá atrás talvez eu não tivesse maturidade suficiente pra viver, sabe? Então ele é mais um livro assim de, digamos, amadurecimento das personagens. Agora, com relação a Natal, a gente não tem a história passando no Natal, mas nós temos várias passagens, né, dos anos acontecendo também no Natal e no final do ano. A gente tem as resoluções de ano novo da personagem, então a gente tem sim essa pegada de final de ano, mas não é um livro que vai se passar exclusivamente nesse período, sabe? A gente vai ter ali várias passagens de anos, né, então nesses finais de ano a gente vai ter sim um pouco dessa, digamos assim, esse cheirinho de Natal, sabe? Esse cheirinho de final de ano. Agora, de livros temáticos de final de ano, eu li o In a Holidays, da Christina Lauren. Lembra que eu falei que ela ia voltar a aparecer aqui? Pois é. Esse é um livro muito diferente, vamos colocar assim, porque a gente tem essa protagonista que ela e a família, né, passam o Natal todo ano numa cabana. É uma cabana que um casal de amigos do pai dela tem, né, dos pais dela, eles têm essa cabana num lugar que neva muito. Então todo final do ano a família dela vai pra lá e vão também vários outros amigos ali dos pais dela e os filhos desses amigos, né, inclusive um rapaz de quem ela é muito afim, com quem ela cresceu, né, ela cresceu junto com ele ali e ela sempre gostou muito dele, mas sabe, nunca nada foi pra frente. E a gente vai ver que no começo do livro, né, nos primeiros 20% da história, tem umas coisas muito ruins acontecendo na vida dessa personagem, sabe? As coisas estão mudando pra algo que pra nossa personagem vai ser muito difícil. Então a gente vê que em algum momento ali da história, quando ela tá voltando pra casa, né, saindo dessa cabana e voltando pra vida real, ela vai pedir pro universo pra que ela seja feliz. Eu me lembro bem isso que ela pede, né? Ela fala, por favor, universo, que eu seja feliz, que eu, né, encontre uma forma de ser feliz em todos esses âmbitos ali da vida dela que ela não tá 100% feliz, ela não tá satisfeita. Nesse momento vai acontecer um acidente de carro, né? Ela tá dentro do carro junto com a família, eles vão sofrer um acidente, ela vai desmaiar e quando ela acorda, ela tá dentro do avião
indo pra cabana, então ela viajou no passado. E a gente vai ter essa questão, né, da magia do Natal acontecendo dessa forma. A gente tem essas voltas no passado, em que a gente vai ver a personagem tendo novas chances de recomeçar algo que ela talvez tenha feito errado. Então, com o passar da leitura, a gente vai vendo ela tentando entender qual que é a lógica, né, desses saltos temporais e qual é a missão dela, qual é o objetivo dela ali dentro da história. É bem legal. Então, diferente do livro anterior, aqui a gente tem uma história que se passa, assim, totalmente no Natal, e a gente tem também, né, todas essas questões que vão envolver tanto a autodescoberta dessa personagem, pra ela entender qual é a sua missão ali pra frente, né, o que ela vai fazer da própria vida dali pra frente, e ela também ter outras chances de consertar certas coisas que na linha do tempo original não estavam dando tão certo assim. Foi um livro bem legal, bem gostosinho de ler também. Foi uma ótima forma de entrar, sabe, nessa ambientação de Natal. Eu li bem na época do Natal mesmo e eu gostei bastante. Deixo aqui também a recomendação pra vocês. Infelizmente esse livro ainda não foi traduzido aqui pro Brasil, mas eu acredito que é possível que em algum momento ele venha pro Brasil, porque essas autoras são de bastante sucesso e temática de Natal, chega final de ano, todo mundo tá procurando alguma coisa, né? Então é possível que ele venha aqui pro Brasil também. Vamos ficar de olho, né? Outro livro temático de Natal que eu li também em dezembro foi o All I Want for Christmas. Esse livro, todos esses que eu tô falando aqui com vocês, sabe, de Natal, gringos e tal, eu paguei R$4 e pouquinho, tava bem barato na época. E esse livro, ele tem um foco no Natal, mas ele vai acontecer em 2 anos distintos, né? Ele começa no Natal de um ano e termina no Natal do ano seguinte, sabe? Na época do Natal, mais ou menos. A gente conhece a nossa protagonista, que eu já não lembro mais o nome, mas ela tem o sonho de ser uma cantora country. E ela tá ali em Nashville, né? Ela não é de Nashville, mas ela acabou se mudando pra Nashville porque ali é onde ela vai, tipo, ter as oportunidades de se mostrar, né? Porque a indústria country mesmo é, sei lá, Nashville. Daí ela vai pra lá, ela tá trabalhando com empregos assim, tipo, sabe, servindo mesa pra poder pagar as contas enquanto ela tenta, sabe, conseguir realizar esse sonho de ser uma cantora de sucesso. E ela tá participando de um programa, tipo um American Idol, tipo um The Voice. Ela tá participando de um programa desse, exclusivo de música country, pra poder tentar, né, ter ali a sua chance de ser uma estrela. E ela vai conhecer ali, então, um cara, que é o Max. É Max o nome dele? Acho que é. Já nem lembro mais. Enfim, esse cara, que também tá participando do programa, ele é filho de um dos grandes astros da música country em Nashville. Ele é conhecido por todo mundo. Só que ele tá querendo conseguir ali ter o seu sucesso por conta própria, sabe? Não por causa do pai, mas porque ele mereceu, porque ele conquistou. Então é por isso que ele tá ali no programa, mas existe todo aquele risco de ele só ganhar por ser o filho do pai dele, sabe? Tem toda uma questão assim. Acontece que em algum momento ali da história, eles vão acabar precisando fazer um dueto, né, eles vão cantar juntos, e eles acabam se tornando um fenômeno, né, eles tiveram tanta química ali no palco, foi uma coisa tão intensa, que as pessoas passaram a ser fã dos dois. Então rola ali, né, passa a rolar toda uma especulação midiática, que os agentes deles vão acabar influenciando eles, né, incentivando eles a seguirem com essa ideia de que eles seriam um casal. Então eles passam a fingir que estão juntos, né, para que o público inteiro continue topando a ideia dos dois, para que eles continuem sendo bem aceitos. E a ideia é que essa farsa siga até eles gravarem um dueto, que é o dueto de Natal, que eles precisam gravar juntos. E então eles vão seguindo essa farsa por algum tempo. A gente vai ver algumas desavenças, algumas idas e vindas, e assim, passa um ano sem que nada aconteça, até que eles precisam de fato voltar, né, a se falar, a se encontrar pra poder realizar tudo que eles precisam realizar. E é aquele tipo de livro que, assim, gente, não tem nada demais, sabe? Ele não tem... Não agrega nada. Ele não agrega em nada. Ele é simplesmente um bom entretenimento. Então, se você gosta desse tipo de livro, pode ser que ele te agrade. Tiveram algumas coisas na construção dessa história que eu não gostei tanto assim. Ele foi de todos o que eu menos gostei de ter lido, né? Desses, assim, de Natal. Mas não foi 100% uma perda de tempo, porque eu estava numa fase de querer realmente, assim, desligar a cabeça, entrar no modo férias e, sabe, pegar essa vibes Natal. Mas não foi dos melhores que eu li, não. Mas enfim, né, também não foi uma total perda de tempo. Se você gosta desse tipo de livro, acho que vale a pena você dar uma oportunidade, mas assim, pra mim não foi grande coisa, sabe? E aí, por fim, eu li um conto de Natal que chama Gengibre Deu um Golpe no Natal. Esse é um conto nacional que tá disponível no Kindle Unlimited e é um livro bem curtinho, assim, uma história bem curtinha que vai falar sobre uma menina que é viciada em Natal. Ela sempre comemorou muito o Natal com a avó, e esse é o primeiro Natal dela sem a avó, porque a avó faleceu, e ela tá empenhada em fazer com que o Natal seja perfeito, aquela coisa, assim, bem de filme Sessão da Tarde, sabe? Coisas que
na minha cabeça, eu acho bem difícil de ser real, assim, sabe? Eu não consigo achar tão verossímil assim, sabe? Uma pessoa que seja tão viciada em Natal. Até deve ter, mas enfim. Ela tá nessa pira, então, de fazer o Natal perfeito, só que o gato dela, que se chama Gengibre, ele destruiu a árvore de Natal, ele quebrou a árvore. E daí, bem na véspera, ela vai tentar ir pro shopping pra encontrar uma árvore nova. Ela encontra uma perdida lá, assim, tipo, a última existente. E daí, quando ela vai pegar essa árvore, ela vê que tem uma outra menina tentando pegar também. Ela acaba levando a árvore pra casa, mas ela acaba descobrindo também que essa menina que tava ali brigando com ela pela árvore é a nova vizinha. Vai rolar ali um interesse, né, entre as duas, e vai rolar também uma aproximação, vamos dizer assim, porque elas duas vão acabar passando o Natal juntas, né, junto com a mãe dessa menina também, e a família, né, da protagonista. Então vai ser uma reunião, assim, de Natal inesperada, né, de última hora, em que a gente vê também um romancinho surgir entre as duas. E é isso, gente, é aquele tipo de história de Natal que é focado exclusivamente na ideia do Natal, e em um romancezinho que vai acontecer. Então, assim, é fofinho, é gostosinho pra passar o tempo, pra você, sabe, entrar na vibe de Natal, mas eu tenho muita dificuldade em aceitar essas histórias, assim, que a coisa do Natal ela é muito forçada, sabe? Eu geralmente prefiro histórias que vão ter, assim, uma trama que se ambienta na época do Natal, mas que não são sobre Natal. Essa, pra mim, é sobre Natal 100%, entendeu? Então, pra mim, não agradou tanto, assim. Mas, ainda assim, foi uma leitura bem gostosinha e, se você quiser ler, tá no Kindle Unlimited. Então, aproveita. Gente, o tempo está virando, eu tô achando que vai vir chuva aí, mas vamos continuar, antes que a chuva caia e interrompa aqui o meu áudio. O próximo livro que eu li, o penúltimo livro que eu li em 2022 foi O Relato de um Gato Viajante, que é um livro muito fofo. Ele é um livro que traz uma carga emocional muito forte nessa história e ele tem gatilhos sobre luto. Então, morte, luto, enfim, vai trabalhar essa temática. Então, se você é sensível, né, a esse tema, a esses assuntos, é bom você ler aí, né, com cautela. A gente tem, então, nessa história, um livro que ele é narrado pela perspectiva de um gato, e a gente tem a história, a gente tem, nesse caso, uma história que é narrada pela perspectiva de um gato de rua, que vai ser encontrado por um homem, e esse homem vai, aos poucos, cuidar desse gato, acaba adotando esse gato também, e eles passam ali, né, muitos anos felizes juntos, até que o dono desse gato começa a procurar uma pessoa que possa adotar o gato. A gente não sabe exatamente, né, o que vai acontecer na vida desse personagem. A gente só sabe que ele tá procurando alguém que possa adotar o gato dele, porque ele não vai poder manter o gato. Então a gente acompanha ali, né, todas as viagens que ele vai fazer junto com o gato dele, porque ele escreve para alguns amigos que moram em diferentes pontos do Japão. Vale lembrar, né, a história é japonesa, a autora também é japonesa. Então a gente tem esse homem viajando ali para vários cantos do Japão, junto com o gato, para poder apresentar o gato para os amigos que ele escreveu, que se dispuseram a ficar com o gato dele, né? Só que aí a gente vai vendo que em cada nova visita que ele faz, né, as coisas não vão muito bem, assim, pelo caminho certo, sabe? E ele acaba não deixando o gato com eles. E assim, a gente vai acompanhando, né, as viagens, no caso, desse homem com esse gato, por isso que é o relato de um gato viajante, né? Então a gente vai ver toda a narrativa do gato, que é, em alguns momentos, muito sarcástico, muito perspicaz também, que assim, extrai algumas risadas da gente, mas ao mesmo tempo é bem emocionante, porque a gente vê esse relacionamento muito forte, sabe? Entre o animal e o seu cuidador ali, né? Esse relacionamento muito de um entende o outro. É bem legal também ver a mente do gato, né? Como que o gato pensa, como que o gato, sabe? É super hilário. E a gente também vai ter narrativas que vão explicar pra gente lá no passado, né? Desse homem, dono ali do gatinho, né? Como que ele conheceu esses amigos e qual que é o relacionamento desses amigos. E esse acaba sendo também um livro que traz várias lições de vida, vamos dizer assim, porque esse homem, né? O dono do gato, gente, eu não lembro o nome dele, porque japonês é muito difícil. Mas enfim, o dono ali desse gato, ele teve uma vida muito, vamos dizer assim, difícil, sabe? E conforme a gente vai lendo e entendendo melhor sobre o passado dele, a gente fica ainda mais, sabe, de coração partido com a história dele e acha ainda mais bonito o relacionamento dele com o gato. É muito emocionante. Foi um livro que não me extraiu lágrimas, assim, eu não cheguei a chorar, mas ele é um livro que toca a gente, faz a gente refletir sobre vários aspectos. Eu gostei muito do livro, recomendo bastante pra vocês também. E foi uma surpresa, porque eu não tava esperando que eu fosse gostar tanto assim. Por fim, eu vou falar sobre Minha Avó Pede Desculpas, do Fredrik Backman. Foi o último livro de 2022 e foi um livro que eu gostei bastante. Eu li ele em conjunto com o Vitor Almeida lá no Clube do GF, né, que é um clube de leitura que ele organiza lá no Instagram, e ele sempre convida uma pessoa pra fazer a leitura coletiva, né, do livro do mês.
A escolha pra dezembro foi esse livro e eu fui a convidada, né, pra fazer a leitura em conjunto, e eu gostei bastante do livro, embora no começo da história eu não estivesse curtindo tanto assim. Por quê? A gente tem aqui uma história que vai focar na Elsa, que é a personagem principal, vamos dizer assim, dessa história. Ela tem 7 anos e ela tem a avó dela como a sua melhor amiga. A avó dela é realmente a pessoa da vida dela e é a âncora dela, assim, sabe? A pessoa em quem ela consegue contar pra tudo, porque a avó dela realmente é incrível, assim, ela é uma personagem incrível. E a gente vai vendo que a Elsa tem uma infância muito conturbada, porque ela só tem, assim, a avó mesmo como amiga. Na escola ela sofre muito bullying, o que, assim, é de partir o coração quando a gente vê acontecer, mas enfim. Ela tem muita dificuldade em fazer amigos e coisa e tal, e a avó dela é a pessoa da vida dela, e a avó dela é quem conta pra ela uma história sobre um reino mágico. E essa é a parte, inclusive, que pra mim no começo da história tava muito chata. Que é a gente ver essa personagem explicar pra gente sobre esse reino mágico que a avó dela inventou e que apresentou pra ela com diferentes personagens, diferentes elementos mágicos, e assim, eu tava já, tipo, não quero mais saber dessa história mágica, sabe? Vamos pra história real. Acontece que na vida real, a avó da Elsa tá sofrendo de câncer, ela acaba falecendo, e ela deixa pra Elsa uma espécie de caça ao tesouro com cartas que ela deixou pra que a Elsa encontre e entregue pras pessoas a quem ela endereçou, né? A quem a avó endereçou as cartas. Então, são cartas onde ela basicamente pede desculpas por alguma coisa que a Elsa vai tentar descobrir com o passar da leitura. Isso aqui é tudo que eu vou dizer sobre a história, porque é a sinopse básica do livro, mas só pra adiantar, né, a quem ainda for ler, no fim das contas, a história fictícia que a avó da Elsa contava pra ela sobre esse reino mágico tem muita conexão com o que ela tá vivendo na vida real, né? Com o que ela tá experienciando ali na vida real. Então a gente vai ver esses dois mundos colidindo e a Elsa descobrindo coisas sobre as vizinhas, né? As pessoas que vivem ali naquele prédio junto com ela e com a avó, sobre a própria avó, sobre a sua própria mãe. Então a gente vai vendo, assim, a Elsa descobrindo coisas sobre essas pessoas e sabe, entendendo muitas coisas que ela antes não percebia, que ela não entendia. E com isso ela acaba também crescendo mais, sabe? Ela acaba enxergando as pessoas ao seu redor de uma forma diferente. Então é um livro bem legal nesse sentido. A gente conhece mais dessas personagens e das suas dificuldades também. É mais um livro onde o Fredrik Backman vai trabalhar a questão da imigração, né? Porque é um livro sueco. A gente vai conhecer ali alguns personagens que migraram, então, para a Suécia, vindo de algum país. Enfim, a gente vai ter um pouco mais de profundidade na história, tanto com relação a isso, quanto com relação à própria família da Elsa e todas essas personagens que se conectam no livro. Eu gostei bastante da história de um modo geral, gente. Eu me diverti muito com a Elsa. Me diverti muito com essa missão que ela teve ali, né? Que a avó dela passou pra ela. Foi um livro que, a princípio, não tava me agradando tanto, mas que no final eu acabei gostando bastante. E nesse livro temos uma personagem que originou um outro livro do autor, que é Brit Marie, esteve aqui. Então, em Minha Avó Pede Desculpas, a Brit Marie já está presente. Então, eu sugiro que se você ainda não leu os dois livros, que você comece por Minha Avó Pede Desculpas, que você vai saber quem é a Brit Marie. Pelo que a galera que já leu me conta, a história de Brit Marie vai continuar a partir do ponto em que a gente tem o desfecho dela lá em Minha Avó Pede Desculpas, sabe? Então vai fazer mais sentido. E é isso, eu tô com Brit Marie aqui na estante, ele inclusive é uma das minhas metas pra 2023, vai ser um livro que eu vou ler também muito em breve, daí eu comento com vocês também o que foi que eu achei. Mas esse foi então o meu último livro de 2022, minha última leitura, também mais um livro recomendadíssimo. Fiz leituras incríveis nesse último mês do ano, fechei o ano com chave de ouro e agora vamos começar um novo ano com novas leituras. Quero saber de você se você já leu algum desses livros ou se você ficou com vontade de ler algum deles, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. E é isso, galera, muito obrigada por terem estado comigo no ano de 2022 aqui no canal. Espero que a gente passe aí mais muitos e muitos anos juntos aqui no canal, falando sobre livros, trocando recomendações de leitura. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu vou agradecer aos apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre. Muito obrigada por tudo, galera. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais!